Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula dando sequência às nossas questões 2023, tá? Tudo que interessa pra gente em relação às provas 2023, a gente tá corrigindo nesse projeto e com certeza, tá? Quando cair a sua prova, você vai gabaritar a informática e já deve um vinho pro professor, tá? Tá combinado? Vamos que vamos, meu consagrado. Questões, lista número 3, questões 2023, vamos nessa! E a primeira questão tá falando do Google Drive. Não esqueça de uma coisa importante, tá? Hoje existe a ideia de armazenamento nas nuvens. Professor, quando eu armazeno nas nuvens, eu armazeno aonde? Nas nuvens, meu consagrado. E esse armazenamento nas nuvens tem um nome mais comum, né? Esse cara é chamado de IaaS. E o que significa o termo IaaS, professor? Significa infraestrutura sobre serviço. Então dá uma olhadinha aqui, ó, tá? O IaaS é um armazenamento nas nuvens, é uma infraestrutura sobre serviço. Exemplo, Dropbox. Dropbox é um exemplo de armazenamento nas nuvens. Outro exemplo de armazenamento nas nuvens é o Google Drive, que foi justamente que foi citado na aula, tá? Na questão. E também tem o mais famoso da Microsoft, que é o OneDrive da Microsoft. Só de saber esses nomes aqui, ó, você já está acertando as questões, tá? E o armazenamento nas nuvens tem um tamanho limite, normalmente de 15 GB, alguma coisa assim. Se passar do tamanho, você vai ter que pagar por isso, tá? Então, por exemplo, o Windows, né, a Microsoft já está associada ao OneDrive da Microsoft e o Google Drive é muito simples você acessar. Por exemplo, você pode acessar o seu e-mail, clicar aqui em cima em Google Apps, aqui já tem o Google Drive, onde você pode compartilhar arquivos com as pessoas, você pode definir que as pessoas que você vai compartilhar arquivos, né, podem editar o arquivo, somente abrir o arquivo, somente leitura, você pode compartilhar. Inclusive, você pode, né, compartilhar pastas, tá, pessoal? Você pode criar uma pasta aqui, várias pastas. Inclusive, você pode dar direito, né, de você compartilhar essa pasta e você alterar, por exemplo, né, a propriedade da pasta para outra pessoa. Então, você configura, você faz a forma de configuração, você escolhe quem são as pessoas que vão acessar isso, se vai ser qualquer pessoa, somente quem tem um link, copiar o link, né, o proprietário da informação. Então, essas são configurações que você faz aqui quando você compartilha nas nuvens a ideia do Google Drive. Então, as questões são bem legais sobre esse assunto, tá? Olha a questão número 1 aqui, ó. Verdadeiro ou falso? Arquivos do Word, do Excel e do PowerPoint podem ser armazenados no Google Drive? Claro que pode. Verdadeiro item número 1. Qualquer tipo de arquivo pode ser armazenado, tá? Só que cuidado que quando você vai armazenar muita informação e tiver um tamanho muito grande, talvez você não consiga, né? Devido ao limite que você tem lá. Beleza? Vamos lá. 2. Ao compartilhar um arquivo, você controla quem pode editar, comentar ou apenas visualizar um arquivo. Também está certo isso, tá? Quando você compartilha um arquivo, você pode, né, editar quem vai ser, o que a pessoa vai fazer. Se ela vai ficar somente leitura, beleza. Então, isso é o Google Drive. E também nós temos aqui o último item. Quando você transfere a propriedade de uma pasta para outra pessoa, por exemplo, eu tenho a propriedade de uma pasta, a pasta é minha, aí eu vou lá e vou transferir a propriedade da pasta. A pergunta é, se eu transferir a propriedade da pasta, né, os arquivos que estão dentro daquela pasta também terão a propriedade alterada? Claro que não, somente a pasta, os novos arquivos. O que está lá dentro vai continuar com as propriedades anteriores. Você só altera a propriedade do arquivo quando você altera a propriedade do arquivo e não da pasta. Então, o item 3 falou o seguinte, olha só. Quando você transfere a propriedade de uma pasta para outra pasta, automaticamente os arquivos que estão nela contidos terão a propriedade transferida. Está errado a questão número 3. Então, ficou verdadeiro, falso. Letra B é a nossa resposta. Fechou? Então, hoje, pessoal, conceito legal para você entender, tá? Conceito fácil. O Google Drive é uma forma de armazenamento nas nuvens. Pessoas velhas ainda usam pendrive, HD externo, né? Envia e-mail. Você pode compartilhar link do Google Drive para você deixar arquivos compartilhados. Inclusive, essas pessoas podem alterar o arquivo ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Beleza? Partiu, professor. Próxima questão, meu consagrado. Questão número 2. E a questão número 2, a banca está falando do Excel sobre o recurso chamado de remover duplicadas. Na verdade, são duplicadas, tá? Nas versões anteriores chamadas de duplicatas, mas são duplicadas, tá? Do Excel, analise as afirmativas a seguir. Como assim remover duplicadas? Simples, meu consagrado. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui para vocês algumas informações, tá? Só pra gente ver. Lembrando que eu abri o Excel salva arquivos do formato XLSX e eu vou colocar algumas coisas aqui, ó. Aula, Maria, João, né? Aula, José,
aula, Maria, né? João, beleza? Aqui na coluna B eu vou colocar também assim, ó, julho, agosto, né? Agosto, setembro, né? Setembro, beleza? Janeiro, agosto, né? Maio e setembro, beleza? Pronto. E olha o que eu vou fazer, eu quero remover as duplicadas. Simples, você vai selecionar a coluna A, clicar no menu dados e pedir para remover as duplicadas. Acabou. Aí ele vai perguntar se você quer remover as duplicadas da coluna A. Pronto, removeu as duplicadas, coluna A, ok. Beleza? Somente as duplicadas. Os valores foram excluídos? Sim, eles não são ocultos, eles foram excluídos, tá? Só que veja bem, se você não selecionar a coluna que você quer, quando você clicar aqui no menu dados e pedir para remover duplicadas, ele vai perguntar para você quais são as duplicadas que você quer remover, né? Ele pergunta para você quais são as duplicadas quais são as colunas que tem duplicadas que você quer remover. Então, posso ser a coluna A e coluna B, eu posso colocar só A, só a B. Então ele pergunta pra gente quais são as colunas, somente as colunas que tem duplicadas que você quer, né, excluir. Beleza? Então remover duplicadas são valores iguais. Então ele remove a duplicada tranquilo, tá? Então a questão número 2, pessoal. Remover duplicadas do Excel, né, serve para item 1. Com o recurso remover duplicadas, os dados duplicados são permanentemente excluídos. Tá verdadeiro esse item, tá? Quando você remove as duplicadas são permanentemente excluídas. Elas não estão ocultas, não, elas foram excluídas mesmo. Opa, tá verdadeiro item 1, desculpe, vamos corrigir aqui, ó. Verdadeiro item 1. 2. É possível definir as linhas em que as colunas irá remover as duplicadas. Tá errado, tá? Olha só. Volta aqui comigo. Quando você pede para remover as duplicadas no Excel, você não vai configurar quais são as linhas que serão removidas, e sim o que? As colunas que serão removidas, tá? E não linha. Linha não vai ter duplicada, são as colunas. Pegou a ideia? Então, beleza. Então, a gente já entendeu isso. Então, tá falso item 2. 3. É possível definir as colunas em que a funcionalidade irá remover os dados duplicados. Isso está certo. Letra B de bola é a nossa resposta, tá? Então, por exemplo, o que pode ter dados duplicados é na coluna e não na linha. Na linha não remove, é só as colunas que removem os dados duplicados. Por exemplo, aqui tem Júlia, eu quero remover as duplicadas do coluna B. Vou selecionar a coluna B, remover duplicadas, né? Vamos remover só as duplicadas da coluna B. Pronto, já removeu as duplicadas e os valores foram excluídos, tá bom? Beleza, então letra B de bola é a nossa resposta, tranquilaço. Então o Excel salva arquivos no formato XLSX e o Excel tem um número assim muito grande de funções e recursos que a gente pode utilizar. Beleza, a questão número 3, mais uma questão 2023, está falando do WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp hoje a gente tem um recurso de privacidade chamado de remover, né, mensagens temporárias. Você pode ativar isso. Então a questão 3 falou justamente isso. Olha só, as mensagens temporárias são um recurso opcional que pode ativar para ter mais privacidade no WhatsApp. Analise as afirmações abaixo em relação a esse assunto. Após a ativação de recurso mensagens temporárias, as mensagens enviadas na conversa desaparecerão após um período selecionado. Sim, que pode ser, por exemplo, tá? 24 horas, pode ser, por exemplo, né, 7 dias, ou pode ser 90 dias, tá? 24 horas, 7 dias ou 90 dias. É o que tem hoje na configuração padrão do WhatsApp, verdadeiro item 1. 2. Ao ativar o recurso de mensagens temporárias, é possível definir se as mensagens de conversa desaparecerão após 24 horas, 7 dias, 30 dias não, 90 dias sim, tá? 180 dias não. Então é 24 horas, 7 dias e 90 dias. São as 3 opções apenas que aparecem no WhatsApp e está errado item 2. 3. Em conversas individuais, ambos os participantes podem ativar as mensagens temporárias, mas somente quem ativou o primeiro poderá desativar. Tá errado, os dois podem desativar as mensagens temporárias. Qual ficou a nossa resposta aqui, tá? Acho que somente o item 1 ficou verdadeiro, né? Ou o item 1 e 2 ficou verdadeiro? Somente o item 1 ficou verdadeiro, tá? Então, a resposta aqui, ou a resposta ficou a letra A, é isso mesmo? Ó, somente a letra A é a nossa resposta. Fechou? Que maneiro, professor. Partiu questão número 4. E a questão número 4 já está falando de segurança da informação e de backup. Backup é cópia de segurança, meu consagrado. E hoje você pode fazer backup no seu computador ou nas nuvens. O que é mais rápido? Fazer backup na sua máquina. Quando você faz backup no próprio HD é muito mais rápido, tá? Mas não é tão recomendável. Porque quando você faz backup no HD, né, se perder o original, perde tudo. Por isso que o mais massa é fazer backup nas nuvens. Backup
backup nas nuvens pode demorar um pouquinho mais, tanto para passar a informação como para restaurar, mas é mais seguro, porque você faz backup no serviço nas nuvens. É ou não é? Beleza? Então a questão 4, provinha 2023, meu consagrado e minha consagrada falou o seguinte: o armazenamento local é a forma mais rápida de fazer backup. Verdadeiro. Quando você armazena no próprio local, no próprio HD, por exemplo, é a forma mais rápida de fazer backup. E tem um verdadeiro. 2. Deve-se usar o tipo de backup feito para recuperar Deve usar o último backup feito para recuperar um equipamento do zero. Cuidado, backup não recupera equipamento. Equipamento é um HD, equipamento é um pendrive, tá? O backup, ele restaura dados, informações e não recupera equipamento, tá? Tá falso, item 2. 3. Não se deve recuperar um backup se houver desconfiança dos dados nele contidos. Isso está certo, tá? O item 3 está certo. Sabe por quê? Imagina o seguinte, você tem lá um backup onde você tem desconfiança dos dados que estão ali. Se você tem desconfiança dos dados que estão ali, não é recomendável, né, você restaurar aqueles dados. Tá verdadeiro. Item 3, muito boa questão, porque backup é um assunto importantíssimo. A gente vê tudo sobre backup no nosso curso regular e aqui nas nossas turmas que a gente está revisando essa ideologia, tá bom? Então, questão número 4, né? Letra C é a nossa resposta. Partiu questão 5. A questão 5 falou o seguinte, olha só que maneira a questão 5, pessoal. Beleza. Um documento do tipo de texto estava sendo redigido em um computador desktop, um computador tipo meu computador. Foi imediatamente perdido devido à falta de energia. Então, olha que loucura, tá? Eu estou digitando um arquivo, beleza? E acabou a energia, eu perdi o arquivo. Legal? Então, veja bem, né, dificilmente esse arquivo vai estar no HD, no seu próprio computador. Porque se o arquivo estiver na sua própria máquina e você está editando e, né, acontece de acabar a energia, o computador vai hibernar. O que ele vai fazer quando ele hiberna? Ele desliga o computador, mas ele salva os arquivos antes. Beleza? Olha que maneiro isso. Ele desliga o computador, mas ele salva os arquivos antes. Então, nesse caso, quando você hiberna, né, quando os arquivos estão no próprio computador, no próprio HD, ele salva os arquivos. Agora, veja bem. Se eu estou digitando um arquivo no Google Docs, como assim no Google Docs? Vamos abrir o Google Docs? Olha só, vou abrir o meu arquivo nas nuvens, tá? Vou abrir, por exemplo, aqui o Google Apps, e vamos ver aqui o Google Documentos, tá? E aqui tem uma função para você editar um arquivo, né, na própria nuvem. Então, eu estou editando um arquivo nas nuvens. Se acabar a energia, eu não salvei o arquivo, eu vou perder essa informação. Beleza? Por isso que é importante você sempre salvar os arquivos para não correr risco de perder aqueles dados no caso de falta de energia. Os arquivos nas nuvens, tá? Não é o que está na minha máquina, é nas nuvens. Então, olha só a questão. Eu perdi o arquivo no caso de falta de energia. Nessas condições, um cenário que representa o ocorrido é, letra A, o computador estava com bateria descarregada, viajou, tá falsa a letra A. Letra B, o documento estava sendo redigido em algum editor de texto na nuvem. É a resposta mais cabível, tá? Letra B de bola é a nossa resposta. Fechou? Que massa, professor! Lembrando que você pode editar arquivos tanto que estão no seu computador, como aqueles arquivos que também estão nas nuvens, tá? Que é uma forma aqui de acesso, é uma forma de função. Beleza? Partiu, professor! Questão número 6. E a questão número 6, a banca está falando do Excel. Olha só, no Excel 365, que é o Excel online, né? Existe a funcionalidade autossoma, que aparece disponível em 2 lugares, lá no página inicial e também no fórmula, tá? Beleza? Considerando essa planilha aqui, após selecionar as células que estão em destaque, clicar no botão autossoma, automaticamente será inserida. Primeiro eu quero que você entenda essa função, tá? Como que essa função autossoma vai trabalhar aqui com a gente, tá? Deixa eu pegar aqui uma planilha, se tem uma planilha já existente, não tem? Então tá bom, olha o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar uma planilha, né, alguma planilha, e vou digitar alguns valores, tá? Olha só. Galera, se eu clicar aqui na célula, por exemplo, A6, e clicar no botão autossoma, observe que ele já vai somar aqui, ele vai sugerir a soma da coluna A. Pronto, sugere soma de 1 até 50. Agora veja bem, se eu clicar aqui na célula D1, e clicar no botão autossoma, ele vai sugerir a soma da linha 1. Olha só, autossoma ele vai sugerir a soma da linha 1. Fechou? Beleza, tá? Então, legal. Então, a gente tem a coluna e a gente tem a linha. Autossoma, sugerir a soma da coluna da linha 1 e autossoma vai somar a coluna A. Beleza? Então, essa foi a função, tranquilaço, beleza, pegou a ideia. Agora, veja bem, né? E se eu quiser já selecionar o que eu quero somar? Eu vou selecionar a coluna A, B,
a linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observe que a linha 6 não tem nenhum valor e ela está selecionada. Se eu clicar no botão autossoma, ele já soma direto para mim. Pronto, ele somou direto. Beleza? Olha que maneiro. Agora, se eu selecionar, por exemplo, a linha 1 até a célula D1 que está vazia, clicar no botão autossoma aqui em cima, ó, ele já vai somar e já colocar o valor ali na célula que está vazia. Pronto. Agora, o que ele fez no exercício foi uma coisa igual, mas com mais coisas selecionadas, tá? Deixa eu ver o que ele fez aqui. Deixa eu só ativar aqui para a gente. Eu vou colocar aqui na prática onde estão os valores. Então, aqui tem 12, 2, 10, 4, 5 e 6. Foi isso, né? 5 e 6, beleza. Aqui na coluna C tem 1, 11, 3, 9, não é isso? 8 e 7. Boa. Aí ele selecionou a coluna B inteira, até a vazia, e até a coluna D também. Então tá aqui, ó. Se eu clicar no botão autossoma, ele vai somar a coluna aqui, B, coluna C aqui, e todas as respectivas linhas. Olha só. Beleza? Então, olha só. A soma de D2 até D7 foi 13. A soma aqui da coluna B foi 39, da coluna C foi 89, e aqui ele está somando, né, os valores daqui e daqui. Então, deu 78. Beleza? Então, de novo, como é que estava? Estava assim, ó. Esse é o valor. Aí ele clicou no botão autossoma, tá? Você vai ter que fazer na prática. Aí ele somou todas as colunas e todas as linhas, beleza? Então, vamos para as alternativas, tá? E as questões falaram o seguinte, olha só, né? Ó, letra A. O valor 13 nas células D2, D3, D4, D5, D6, D7, tá verdadeiro. Vai aparecer 13 em tudo aqui, ó. 13 aqui, 13 aqui, 13 aqui, 13 aqui, 13 aqui, 13 aqui. Que é a soma desse, mais esse e assim por diante. Só que aqui, ó, na coluna B, o valor vai ser 39 a soma da coluna B. E da coluna C também vai ser 39. Agora aqui ele vai somar, tá? Tanto faz somar aqui ou aqui, tanto faz, que os valores são os mesmos. Então aqui vai sair 78 como resposta. É ou não é? Então a letra A está errado porque ele falou que o valor 0 na célula B8 não. Na letra C não tem erro. Na letra C ele falou que o valor 39 em todas as células, então ficou a letra D de dado, tá? O valor 13 nas células D2, D3, D4 até D7, o valor 39 em B8 e C8 e o valor 78 na célula D8, tá? E eu vou pedir para vocês fazer isso na prática, então olha aqui para mim, faz isso na prática, tá? Do jeito que tá, faz na prática, que aí você não erra nunca na prova, tá? Depois quando você for fazer, mas é tranquilo, não tem segredo, o botão autossoma faz o que? Ele soma, né, que vai te ajudar aí quando você não faz o cálculo digitando a forma manualmente, fechou? Maneiro, professor, tá tranquilo demais. Então vamos nessa, meu consagrado, partiu, próxima questão, e a próxima questão já está falando aqui pra gente de uma questão sobre o navegador, né? Vamos lá, olha só, provinha de agente fiscal, mais uma questão 2023, a banca falou o seguinte, né? Considerando o programa de navegação Mozilla Firefox, que é um programa de navegação padrão. Vamos lá, galera, olha só, sobre o navegador Mozilla Firefox, sobre malware, vamos lá. A proteção aprimorada contra rastreamento de navegador, cuidado, tá? Todo navegador hoje tem uma proteção, né, de contra-rastreamento. Então, hoje, por exemplo, os sites eles podem rastrear as suas atividades, que é o caso, por exemplo, que o Google faz, que o Facebook faz, tá? Mas você pode configurar para esse rastreamento não acontecer? Pode, qualquer navegador pode fazer isso. Então, olha só, a proteção aprimorada, né, contra rastreamento do Mozilla Firefox permite que o usuário verifique se a guia, extensões ou outros processos estão consumindo muitos recursos de memória e da CPU. Tá errado, tá? Galera, hoje existe uma proteção contra rastreamento? Existe. Só que ele está falando de outra coisa. Ele só quer verificar, né, se as guias, se as páginas que eu estou acessando, se os programas que tem no navegador estão consumindo muita memória e muita CPU. Então isso não tem nada a ver com rastreamento, mas é possível verificar quanto cada página está consumindo de memória? É possível. E como a gente faz isso? É simples. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai clicar aqui, por exemplo, no Google Chrome, clicar nesses 3 pontinhos aqui de cima e clicar aqui, por exemplo, em mais ferramentas. Aqui tem o quê? Tem um recurso chamado de ferramentas, né, de gerenciador de tarefas. E aqui, ó, cada página ele vai mostrar o que está consumindo de memória, qual que é o consumo da CPU, da rede e assim vai. Beleza? Mas não tem nada a ver com rastreamento, tá?
Confundir os recursos, tá errado. A questão 7, questão muito boa, porque realmente os navegadores têm recurso que evita rastreamento. Mas o que ele está falando são coisas que vai verificar se aquela página está consumindo muita memória ou muito processamento. São coisas diferentes, né, cara? Sacanagem, questão boa de prova. Beleza? Mais uma questão. E a próxima questão está falando de média C no Excel. O que é uma média C? É uma média com condição. Uma média com condição. E nesse caso, o média C, ele colocou aqui, ó, uma base, né? Colocou um critério e colocou realmente quem será somado. Primeiro vamos entender o média C de forma mais simples, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui com vocês do média C de forma mais simples. Vamos lá? Beleza? Deixa eu colocar alguns valores aqui. Legal? E eu vou colocar o média C de forma mais simples para a gente entender primeiro e depois associar para as provas, tá? Olha só. Igual a média C. Uma bem simples, tá? Média C. Média C de B2 até B6, o que for, por exemplo, tá? É maior do que 10, é maior do que 8, o que for maior do que 8, maior do que 8. Pronto. Ele vai fazer a média do que for maior do que 8, só isso, né? Simples demais. Então, por que esse resultado aqui, ó, deu 13,33? Ele vai fazer a média do que for maior do que 8. Então, olha o que a gente vai fazer, tá? Média de B2 até B6, o que for maior do que 8. Tranquilo, né, pessoal? Então, vamos fazer aqui, desenhar para você entender bem? Olha só, deixa eu desenhar aqui para vocês. Qual que é a média de B2 até B6 que for maior do que 8? Então, quem são os valores maior do que 8? Então, vamos lá. 10 é maior do que 8? É. Aí eu tenho mais 10, que é maior do que 8? É. E eu tenho mais 20, que é maior do que 8. Então, vai ficar o quê? Vai ficar, né, 10 mais 10, 20, mais 20, 40. Então, se eu pegar 40 e dividir por 3, né, 40 e dividir por 3... vai ser 13,33, tá? Então, eu só peguei os números que são maiores do que 8, né? Que é o 10 mais 10, mais 20. Por que dividido por 3? Porque só tem 3 números maiores do que 8. Aí vai ficar 10 mais 10, 20, mais 20, 40. Então, 40 dividido por 3 dá 13,33 e assim vai. Pegou a ideia? Beleza? Professor, entendi. Esse foi o média C. Tranquilaço você entender isso. Só que o média C, ele pode ser um pouquinho mais trabalhado, igual ele fez ali. Ele fez uma coisa um pouquinho mais trabalhada. Olha só, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Aula... vamos colocar primeiro valores? 10, 20... Oh, meu Deus. Dá enter aqui, professor. Vamos lá. Enter. 10, enter. Porque tá com... um apontador aqui, deixa eu tirar esse apontador aqui, beleza. Aí, vou colocar aqui, 30. Legal? 20 e assim vai. Olha o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou colocar algumas palavras aqui, ó. Aula, Maria, beleza? Então, na verdade, vamos colocar até nomes mesmo, números, para ficar mais fácil. 10... 50, 10 e 5. Vamos lá? Presta atenção aqui em mim. Agora eu vou trabalhar o média C de forma um pouquinho diferenciada, tá? De forma um pouquinho diferente. Igual a média C. Beleza? Aí eu vou primeiro colocar uma base. Qual que é a base? De A1 até A4. Aí eu vou colocar o ponto e vírgula. Qual que vai ser o critério? Né? O critério vai ser assim, maior do que 10. Beleza? E agora eu vou colocar uma terceira parte, né? Qual que vai ser a terceira parte? Onde realmente será somado, que é de B1 até B4. Então, presta atenção aqui para você entender essa fórmula quando ela for associada assim, tá? Olha só para você entender como ela foi associada assim. Deixa eu fechar as aspas aqui, bonitinho. Agora, pessoal, eu tenho 3 coisinhas, né? Deixa eu colocar o desenho. Desenho aqui, professor. Olha só. Eu tenho a base. Quando eu coloquei o média C... dessa forma, eu tenho uma base. Qual que é a base? De A1 até A4. Qual que é o critério? Maior do que 10. Então, quando a base atendeu o critério, eu somo em B. Então, veja bem. A1 atendeu o critério? Atendeu. Então, eu somo esse 20. A2 atendeu o critério? Não, porque eu quero maior do que 10. Então, não somo 50. A3 atendeu o critério? Atendeu, porque 30 é maior do que 10. Então, eu somo esse 10 de B. E A4 não atendeu o critério, então não soma esse 5. Então, quem atendeu o critério A1, então eu somo B1. Quem atendeu o critério A3, então eu somo B3. Então, veja bem, a primeira coisa é a base. Base, que é de A1 até A4. A segunda coisa é maior do que 10. Ou seja, o que é maior do que 10? Né? É o critério. E se nessa base aqui atender o critério, eu somo em B. Beleza? Então, qual foi o critério mesmo? Maior do que 10. Maior do que...
colocar aqui, ó. Aqui, ó, maior do que 10. Legal? Então, nesse caso, quem atendeu o critério? O A1, então eu somo o B1, e o A3, então eu somo o B3. Então, vai ficar 20 mais 10, vai ser 30. Fechou? Opa, peraí, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Né? Atendeu o critério, o A1 atendeu o critério, então eu somo o B1. Ah, é que na verdade ele quer saber a média, né? Então, veja bem. Se esse A1 atendeu o critério, eu pego o B1, que é 20. O A3 atendeu o critério, então eu pego 10. Então, 20 mais 10 dá o quê? Dá 30. 30 dividido por 2 é 15, porque ele quer saber a média e não a soma, tá? Poderia ser soma C também. Se fosse soma C, aí era só soma. Por exemplo, qual que é a base? De A1 até A4. Qual que é o critério? Maior do que 10. E quem realmente será somado? De B1 até B4. Agora vai ser diferente, olha só. O A1 atendeu o critério? Atendeu porque é maior do que 10. Então, somo o B1, que é 20. Agora, o A3 também atendeu o critério. Então, somo o B3, que é 10. Então, 20 mais 10 deu o quê? Deu 30. Agora, como no caso ele queria a média C, então eu tenho que pegar a média com condição. Então, ou seja, A1 atendeu o critério, então eu pego o B1, que é 20. O A3 atendeu o critério, então eu pego o B3, que é 10. Então, 20 mais 10 dá 30. Dividido por 2, que é a média que ele quer, vai ser o quê? Vai ser 15, tudo bem? Então, média C faz isso. Então, a questão está de boa. Olha só. Média C, qual que é a base? De B1 até B4. De B1 até B4 é a base. Cuidado que ele mudou a ordem, tá? Essa aqui é a base. De B1 até B4 é a base. Qual que é o critério? Maior do que 4. Então, vamos ver. Quem que atendeu maior do que 4? O B1 atendeu o critério. O B2 atendeu o critério, esses dois aqui não atendeu o critério porque ele quer maior do que 4. Então, se eu atendi o critério, eu vou pegar o A1. A1 tem o quê? Tem 1, beleza? E o A6, o B6 atendeu o critério, o que tem no o B2, né? Atendeu o critério, então eu vou pegar o A2. Então, vai ficar 1 mais 3, beleza? 1 mais 3 deu o quê? Deu 4. 4 dividido por 2 é 2. Porque ele quer o quê? Ele quer o média C. Então, primeiro é a base, de B1 até B4. Maior do que 4. O que atender na base, eu faço a média em A, porque ele colocou de A1 até A4. Beleza? Cuidado, pessoal, que no meu exemplo eu fiz ao contrário, tá? Eu coloquei a base, que é a coluna A, maior do que 10, né? É o critério. Aí eu vou fazer a média em B. Legal? Aqui ele fez ao contrário. Ele colocou a base em B, maior do que 4, e o A1 é quem realmente será julgado. Então, a letra A é a nossa resposta. Esse é o média C, média C. E nós temos aqui também, ó, nesse caso, né, o média Cs. O média Cs é com S no final, é quando você pode colocar mais de um critério. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa do média Cs já pronto aqui para vocês, tá? Beleza? Vamos fazer aqui o média Cs. Cuidado que o média Cs é mais de um critério, tá? Eu vou colocar aqui para vocês bem legal. Igual a média Cs. Média Cs, né? Abre os parênteses. Tem um S, tem mais de um critério, eu vou colocar. A primeira coisa que eu vou colocar aqui, né, vai ser, por exemplo, né, a média do que eu quero. Eu quero a média da coluna B. Beleza? Legal? Média da coluna B. Legal? Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, né, qual é o critério? O critério é masculino ou feminino. Pronto, olha só, masculino ou feminino. Legal? Ponto e vírgula. Agora, pessoal, eu quero colocar, né, mais... E qual vai ser o critério que eu quero? Eu quero que seja o quê? Eu quero que seja feminino. Pronto, F. Beleza? Então, aqui nós temos o média Cs. Agora, eu vou colocar mais um critério, porque agora é o média Cs. O média Cs pode ter mais de um critério. Então, eu coloquei assim, ó. Ele vai fazer a média Cs da coluna B, se for, que é a base, onde será a média, só que ele está colocando como critério tudo que tem na coluna A, se é F ou M. E qual que ele quer? Ele quer F, beleza? Aí aqui ele vai colocar mais um critério. Qual que é o outro critério que ele vai colocar? Ele vai colocar, por exemplo, aqui, ó, né, se é aula ou sala, que é o critério. E qual que vai ser o critério? Vai ser, por exemplo, aula. Olha que maneiro, tá? Nesse caso, a média Cs pode ter mais de um critério. Então, veja bem. Primeiro, né, eu não vou fazer a média, não. Sabe o que eu vou fazer? A soma. Só para você entender depois o médio. Aí fica bem fácil também. Soma Cs, que é o soma com condição. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa, B2 até B6. Quem que é B2 até B6? É o que será somado, né? Qual que vai ser o critério? Se vai ser F ou M, mas essencialmente quem? F. Então, vamos lá. Eu vou somar tudo isso aqui, que é F, que atendeu o critério. Então, vamos lá. Então, veja bem, pessoal, né? O 10 vai entrar? Vai, por quê? Porque o 10 é F, olha só.
o B2 vai entrar? Sim, porque aqui em A2 tem F. O B3 também vai entrar? Porque é F, sim. Esse não entra porque é M, esse entra porque é 20. Então vai ficar 10 mais 10, 20, mais 20, 40. Então até aqui deu 40. Só que tem mais o critério. Além de ser F, tem que ser aula, tá? Então veja bem, ó, aqui é F e aqui é aula. Então eu somo esse 10. Aqui é F e aqui é aula. Então eu somo mais 10. 10 mais 10 deu o quê? 20. Aqui é F também, só que aqui não é aula, é sala, então ele não soma isso. Então ele vai somar quem? Ele vai pegar aqui, ele vai pegar o 10 mais 10, né? Mais 10 mais 10. Então vai ficar o quê? Vai ficar 20. Porque as únicas duas células que atender o critério é quem tem F e aula. Quem tem F? F e aula, 10. F e aula, 10. F aqui não tem aula, tem sala, então não soma esse 20, beleza? Então esse é o soma C, que é o soma Cs, que é quando você tem mais de um critério, tá? O que eu peço para vocês, né? Volta o vídeo, para você que não entendeu, volta o vídeo e assiste essa parte de novo, beleza? E na questão, agora ele não está fazendo a soma, ele está fazendo a média Cs, que é uma média com condição. Então vamos lá, qual que é a condição? Média Cs. A média Cs é de B1 até B4, B1 até B4. Essa aqui, por exemplo, é de B1 até B4, beleza? Que é a média Cs. Essa é quem você vai fazer a média. Agora, qual que é o critério? De A1 até A4. De A1 até A4 é o critério aqui, ó. Esse é o critério, né? E agora, ele colocou aqui só o que é maior do que 4. Quem são maiores do que 4 aqui na base, né? No critério? Quem que é maior do que 4? Maior do que 4 é esse cara aqui. Então, eu pego esse 4 mais. Esse cara aqui também é maior do que 4. Então, eu pego esse 2, né? 4 mais 2 dá o quê? 4 mais 2 dá 6. 6 dividido por 2, porque só tem 2 argumentos, dá 3. Então, esse é o média Cs, que é o média com mais de uma condição, com a resposta letra B de bola é a nossa resposta. Fechou? Ah, faltou, eu vou mostrar a questão para vocês. Vamos voltar de novo, tá? Volta lá, professor. Volta a questão, porque eu não mostrei para vocês. Espera aí. Deixa eu apagar isso aqui e mostrar o que ele quer falar da questão. Olha só. Olha que massa isso aqui, galera. Média Cs é quando você pode ter mais de um critério, tá? Você pode colocar vários critérios. Só que ele só colocou um aqui, não tem problema. Média Cs, que é média com várias condições, ele colocou só uma, mas não tem problema. Primeira coisa, de B1 até B4. B1 até B4 é um intervalo, onde ele vai fazer a média. Agora, de A1 até A4 é a base do critério. E qual que é o critério? Maior do que 4. Então, se na base do critério atender, eu faço a média em B. Então, vamos lá. O A1 atendeu o critério? Não. Então, esse cara não entra na média C. O A2 atendeu o critério? Não, porque 3 não é maior do que 4. Então, o B2 não entra na média. Agora, o A3 atendeu o critério. Se o A3 atendeu o critério, eu coloco aqui 4, porque o B4 entra na média C. Mas o 7 atendeu o critério, o A4 atendeu o critério, então atendeu. Então, eu coloco esse 2. Então, 2 mais 6 deu o quê? 2 mais 4 deu o quê? Deu 6. E é a média que ele quer? 6 dividido por 2, que é só 2 atender os critérios. 6 dividido por 2 dá 3. O 3 é a letra B de bola, a nossa resposta. Então, média C é uma média com condição. E o média Cs, né, no plural, é onde você pode ter mais um critério para essa condição, beleza? Então, eu vou pedir para vocês, né? Você vai voltar o vídeo e faz de novo essa resolução, que você vai entender e faz isso na prática, que não vai ter segredo nenhum para a sua prova aí. Beleza? Vamos nessa, professor! E a próxima questão é uma questão que fala de fontes, cara, né? Hoje, por exemplo, pessoal, que Times New Roman é um tipo de fonte, Calibri é um tipo de fonte, e o tipo de fonte, né, vai falar para você qual que é o tipo daquela fonte, né? Tipo da fonte. Tipo da fonte é só isso, beleza? Então, cara, tranquilaço de você entender isso, tá? Então, todo arquivo tem um nome e uma extensão. E eu mandei aí para vocês, eu coloquei para vocês aí disponível, né? 100 extensões que mais caírem em prova. EXE, arquivo executável. DocX, arquivo do Word, tá? TTF, o que é TTF? TTF é tipo de fonte verdadeira. E tipo de fonte verdadeira é o nome dado ao arquivo do tipo de fonte. Então, toda fonte é um arquivo. Times New Roman é um arquivo. Arial é um arquivo. E essa fonte, ela tem uma extensão. Qual que é a extensão? TTF, que significa tipo de fonte verdadeira. Beleza? Então, olha só. Questão 10. Fontes não são uma unanimidade. Cada um gosta de um tipo de fonte diferente. Podem mudar do projeto para projeto.
a padrão são a fonte Arial, Times New Roman, Calibri, porém, né, podemos mudar para qualquer outra fonte. Indique nas opções abaixo a extensão de arquivo mais comum para os tipos de fonte. TTF, tipo de fonte verdadeira, letra C, a nossa resposta. E eu coloquei aí para vocês um arquivo contendo as 100 tipos de fontes, as 100 extensões, tá? Mais utilizadas em provas de concurso. Por exemplo, DocX, XLSX, TTTX, né? PDF, tudo eu coloquei para vocês, tá disponível. Então, letra C, a nossa resposta. Partiu, última questão. E a última questão está falando de segurança da informação, meu consagrado. Isso você não pode errar em prova, tá? Então, olha que massa, pessoal. Sobre segurança de redes, analise verdadeiros ou falsos. Vamos lá? Conforme o conceito de segurança física, para todos os dispositivos de uma rede, há uma maneira de fazer segurança da informação. Olha que massa essa questão. E isso tá certo, tá? Conforme o conceito de segurança física, o que é segurança física? É você controlar o que entra e o que sai, tipo uma catraca, não é isso? Para todos os dispositivos de uma rede, há uma maneira de fazer segurança. Tudo pode ser feito de segurança. 2, olha só. Equipamentos e dispositivos que ficam perto dos colaboradores da empresa devem ser filmados e monitorados em um sistema de segurança, verdadeiro. Todo equipamento, pessoal, que fica perto de pessoas devem ser filmados para saber quem está acessando, sobre quais condições, o que acessou. Então, a segurança é importante nesse sentido, tá? Verdadeiro, item 2. Olha o item 3 aqui, vamos lá. Sobre a atualização das versões de software, quando homologadas, os testes são dispensados. Está errado. Sempre que você faz uma atualização, recomenda-se que você tenha o quê? Que você tenha obrigatoriamente um teste, porque uma atualização pode trazer para a gente algumas coisas que não ficam legais. Então, nesse caso, sempre que houver uma atualização, é recomendável sempre fazer teste. Falso, item 3. E o 4, embora o cadeado esteja internamente no piso ou na parede, deve ser testado periodicamente. Embora o cadeado esteja internamente no piso ou na parede, deve ser testado periodicamente, está certo. O teste sempre tem que acontecer, tá? Toda segurança, ou seja, o cadeado é o cadeado que fica lá em cima, né? Ou lá na parte de cima ou na parte de baixo, depende do navegador. Quando você entra numa página e tem um cadeado, quer dizer que aquela página tem certificado, ou no piso ou na parede, ele quer dizer com isso. Então, nesse sentido, deve ser testado, né, sempre, verdadeiro, esse item. Então, a resposta é a letra B de bola, tá bom? Então, galera, mais uma lista de transmissão das questões 2023. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo e eu já disponibilizei para vocês um arquivo aí contendo, né, 100 extensões, né, que são utilizadas aí no dia a dia nas provas de concurso. Valeu, tamo junto, um abraço e até a nossa próxima lista.